Vivemos num mundo que prega virtudes como humildade, empatia e honestidade como os pilares de uma sociedade justa e civilizada. Desde pequenos, somos ensinados a acreditar que os bons vencem no final, que o mundo recompensa aqueles que seguem as regras, que respeitam os outros, que evitam o confronto e que se sacrificam pelo bem comum. Mas à medida que crescemos e enfrentamos a realidade nua e crua, algo começa a parecer errado. Aqueles que mais se destacam, que alcançam o topo das estruturas sociais, políticas e econômicas, frequentemente não são os mais bondosos, nem os mais justos, e muito menos os mais humildes. Na verdade, são muitas vezes os mais frios, os mais implacáveis, pessoas que parecem ter abandonado qualquer senso de moralidade tradicional para perseguir seus objetivos com uma determinação brutal. E isso nos leva à pergunta que este vídeo se propõe a explorar. Por que pessoas sem moralidade muitas vezes alcançam poder extraordinário? O que há na estrutura do mundo, ou da própria natureza humana, menos que favorece os ousados, os impiedosos? Para responder essa pergunta, precisamos ir fundo. Precisamos compreender a psicologia evolutiva, a história da moralidade humana e os jogos de poder que regem o mundo desde os primórdios da civilização. E para isso, vamos recorrer a um dos filósofos mais polêmicos, mal compreendidos e proféticos da história moderna. Friedrich Nietzsche. A moralidade dos fracos e dos fortes. Moralidade mestra versus moralidade escrava. Nietzsche, em sua crítica à moral ocidental, faz uma distinção radical entre dois tipos de moralidade. A moralidade mestra é a moralidade dos fortes, dos poderosos, dos que afirmam a vida com toda a sua intensidade. Ela é baseada em valores como força, coragem, ambição, excelência e vontade de poder. Para os mestres, o bem é aquilo que fortalece, que eleva, que impulsiona o indivíduo para cima. O mal é aquilo que enfraquece, que atrasa, que reprime o instinto vital. Já a moralidade escrava é a moralidade dos fracos, dos oprimidos, dos ressentidos. Ela inverte os valores dos fortes, exalta a humildade, a submissão, a obediência, a resignação e o sacrifício, não por serem virtudes verdadeiras, mas porque são as únicas armas disponíveis para quem não tem poder. A moralidade escrava nasce do ressentimento do ódio impotente que os fracos sentem pelos fortes. Como não podem vencê-los, tentam desmoralizá-los. Nietzsche via a moral judaico-cristã como a encarnação perfeita da moral de escravo. Ela domestica o homem forte, castra o espírito nobre e celebra a fraqueza como se fosse uma virtude. Isso criou uma sociedade onde os fracos se tornam bons apenas porque não têm outra escolha, e onde os fortes são demonizados por serem fortes. A ascensão dos imorais, sem o véu das ilusões morais que nos ensinaram na escola ou na igreja. Veremos que o poder sempre foi conquistado pela força, pela astúcia e pela coragem de ultrapassar limites. Alexandre o Grande, Júlio César, Napoleão Bonaparte, Genghis Khan, Maquiavel, Stalin, Rockefeller, todos, em maior ou menor grau, desprezaram os valores da moralidade escrava. Todos agiram com crueldade estratégica não por prazer, mas por necessidade. Eles entenderam algo que a maioria prefere ignorar. O mundo não é justo, e jamais será. O mundo é um campo de batalha, mas aqui é importante fazer uma distinção. Quando falamos em crueldade, não estamos falando de sadismo ou maldade gratuita. Estamos falando da capacidade de tomar decisões difíceis sem hesitação emocional. A capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando isso implica em dor, perda ou confronto. Nietzsche dizia que o ser humano é antes de tudo uma besta com sede de superação. Aqueles que reprimem esse impulso, que se escondem atrás de moralismos, acabam sendo dominados por aqueles que ousam viver plenamente. O sucesso, portanto, não é uma questão de bondade ou merecimento, mas de disposição para jogar o jogo do poder, de coragem para tomar decisões impopulares, de força para suportar a solidão do comando, de sabedoria para usar a crueldade com propósito. O mito da justiça universal. Vivemos numa cultura que venera a ideia de uma justiça universal, uma espécie de equilíbrio cósmico, que garante que os maus serão punidos e os bons recompensados. Essa ideia é reconfortante. Ela nos dá esperança. Ela nos impede de cair no desespero diante das injustiças do mundo. Mas ela é, em última análise, uma ilusão confortável. O mundo real é governado por regras que nada têm a ver com a moralidade que pregam nos púlpitos e nas escolas. O mundo real premia a eficiência, a ousadia, a capacidade de liderar, de manipular
de se adaptar. Aqueles que entendem isso e não têm escrúpulos em agir de acordo. Essa é uma verdade que incomoda, que muitos preferem ignorar, mas que precisa ser dita. A justiça, quando existe, é fruto de força organizada, não de benevolência espontânea. A liberdade é conquistada, não concedida. E o poder, em última instância, pertence a quem o toma, não a quem o merece. O Übermensch, o homem que vai além no meio de tudo isso. Nietzsche nos oferece um ideal, o Übermensch, o além do homem, um ser que rompe com as limitações impostas pela moral tradicional e define seus próprios valores. Um indivíduo que não busca o poder para dominar os outros, mas para superar a si mesmo. O Übermensch não é apenas um tirano poderoso. Ele é um criador de significados. Ele é aquele que tem coragem de dizer sim à vida, com toda a sua dor, sua luta, sua crueldade e sua beleza. Ele assume a responsabilidade de viver sem muletas metafísicas, sem apelos à piedade divina ou à moralidade imposta. Em um mundo onde a maioria se contenta em seguir regras alheias, o Übermensch é o homem que cria seu próprio caminho, estratégias para vencer em um mundo cruel. Se o mundo é realmente como Nietzsche descreve, um campo de batalha, onde os fortes moldam a realidade e os fracos se escondem atrás da moral, menos como podemos então sobreviver e prosperar nesse ambiente. Aqui vão algumas estratégias. Estenda os jogos do poder. Estude os mecanismos reais de influência. Não confunda poder com autoridade formal. O verdadeiro poder é a capacidade de moldar decisões e comportamentos, mesmo nas sombras. Pratique a empatia estratégica. Entenda as emoções dos outros, não para ser bonzinho, mas para manipulá-las com inteligência. Empatia não é sinônimo de fraqueza, é uma ferramenta de leitura. Desenvolva a força interna, a resiliência emocional, a autodisciplina e a coragem são armas muito mais poderosas do que a bajulação ou o vitimismo. Evite o moralismo superficial. Pare de medir tudo com régua moral infantil. Nem tudo que é malvado é errado, e nem tudo que parece bonzinho é certo. Busque a verdade além da aparência. Cerque-se de aliados, não de bajuladores. Pessoas que te desafiem, que te fortaleçam, que tragam visão. O verdadeiro líder sabe que o isolamento absoluto é um erro, mas que o excesso de consolo é uma armadilha. O poder não é mau, mas quem o usa pode ser o por fim. Precisamos abandonar a ideia de que o poder é intrinsecamente mau. Ele não é. O poder é uma ferramenta, como um martelo ou uma espada. Ele pode ser usado para construir ou para destruir, para curar ou para ferir. O que determina o impacto do poder não é o poder em si, mas a integridade de quem o exerce. Se você tem medo do poder, você será dominado por quem não tem. Se você renuncia ao poder, você entrega seu destino nas mãos de quem não se importa com seus valores. Portanto, o verdadeiro desafio não é rejeitar o poder, é conquistá-lo e dominá-lo sem ser corrompido por ele. Conclusão: a escolha é sua. Você pode continuar acreditando nas fábulas que te contaram. Pode seguir a moralidade dos fracos e esperar que o mundo seja justo com você. Pode ser mais um cordeiro no rebanho, esperando que o lobo tenha um coração bom. Ou pode abrir os olhos, pode estudar os caminhos do poder, desenvolver sua força interior, aprender a usar a crueldade com sabedoria e construir seu próprio destino. Nietzsche nos mostrou o caminho, e o mundo moderno repete: o topo é para quem ousa subir. A pergunta que fica é: você vai continuar jogando com as regras que te deram, ou você vai aprender as regras reais do jogo?